Figura de linguagem é uma forma de expressão que consiste no uso de palavras em sentido figurado, isto é, um sentido diferente daquele em que elas são empregadas normalmente. Nesse vídeo, veremos as seguintes figuras de linguagem: comparação, metáfora, metonímia, personificação ou prosopopeia, hipérbole, eufemismo e ironia. Comparação e metáfora. Observe e compare estes enunciados. O amor é um sentimento puro. O amor é como uma velha canção nos teus ouvidos. O primeiro enunciado apresenta a linguagem denotativa. Já o segundo apresenta a linguagem figurada, uma vez que o amor é relacionado a outro elemento, velha canção, por meio de uma comparação. Agora compare os dois últimos enunciados. O amor é como uma velha canção nos teus ouvidos. O amor é uma velha canção nos teus ouvidos. Nas duas comparações, a linguagem é figurada. Contudo, no segundo enunciado, a comparação foi eliminada, o que resultou na aproximação direta dos elementos amor e velha canção. Temos então, nesse enunciado, uma metáfora. Comparação é a figura de linguagem que consiste em aproximar dois seres pela semelhança, de modo que as características de um sejam atribuídas ao outro, e sempre por meio de um elemento comparativo expresso, como, tal, qual, semelhante a, que nem. Já a metáfora é a figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra com sentido que não lhe é comum ou próprio, sendo esse novo sentido resultante de uma relação de semelhança, de intersecção entre dois termos. Observe esse poema. O poeta. Olhos que recolhem só tristeza e adeus, para que outros olhem, com amor, os seus. Mãos que só despejam silêncios e dúvidas, para que outras sejam das suas viúvas. Aqui observamos a figura de linguagem metonímia. Metonímia é a figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra por outra em razão de haver entre elas uma relação de dependência, de proximidade. Observe que no poema, olhos, mãos são elementos que dizem respeito ao eu lírico. Entre esses elementos e a pessoa a qual eles pertencem, há uma relação de interdependência, uma vez que é o eu lírico que tem olhos, mãos. Nesse caso, temos uma metonímia. Veja outro poema. Lunar. As casas cerraram seus milhares de pálpebras. As ruas, pouco a pouco, deixaram de andar. Sua lua multiplicou-se em todos os poços e poças. Tudo está sob a encantação lunar. Observe que as casas, as ruas, ganham no poema atributos que não lhes são próprios. Cerrar as pálpebras, andar. Quando em um texto um ser inanimado realiza ações próprias de seres vivos, ou um ser não humano tem atitudes humanas, ou um animal fala e tem sentimentos, como acontece nas fábulas, dizemos que ocorre a figura de linguagem denominada personificação. Personificação ou prosopopeia é a figura de linguagem que consiste em atribuir linguagem, sentimentos e ações próprias dos seres humanos a seres inanimados ou irracionais. Observe as três frases. Ela chorou rio de lágrimas. Estou morrendo de sede. Há séculos te espero. Observamos três exemplos de hipérbole. Hipérbole consiste no exagero de uma ideia para conseguir maior expressividade para enfatizar alguma situação. Veja essas frases. Você é desprovido de beleza. Para não falar que é feio. Ele não foi feliz nos exames. Em vez de ele, foi reprovado. Ele subtraiu os bens de tal pessoa. Em vez de furtou.
Essas formas mais suaves e delicadas utilizadas para transmitir ideias desagradáveis são chamadas de eufemismo. Eufemismo consiste em atenuar o significado de palavras cruéis, grosseiras ou desagradáveis. A nossa última figura de linguagem será a ironia. Veja esse exemplo. Foi você que quebrou todos os pratos, mas que belo serviço, hein? A ironia é a figura de linguagem que consiste em afirmar o contrário do que se quer dizer. Bons estudos, até a próxima!